Olá, está no ar o programa Jogo Limpo aqui na sua Imagem TV. Para nós é sempre um motivo de muita alegria, muita honra receber a sua audiência. Seja bem-vindo ao nosso programa. No programa de hoje nós vamos repercutir um pouco a crise política, aliás, continuar repercutindo a crise política que nós vivemos em nosso país, a votação do impeachment lá na Câmara dos Deputados, como ela se deu, e também a continuação desse processo, já que uma comissão já está instituída no Senado Federal para dar continuidade ao processo e dentro aí do processo regimental, a presidente Dilma pode ser impedida aí de continuar a presidência do país nos próximos dias. Para conversar sobre esse assunto, eu converso com um mestre em História e doutorado, que tem também doutorado em Ciências Políticas, professor Weber Oliveira. Ele vai falar um pouco para a gente, fazendo uma análise sobre essa situação. E eu converso também com dois deputados federais, um que votou contra e outro que votou a favor do impeachment. Converso com o deputado federal Lelo Coimbra, do PMDB, que votou favoravelmente ao impeachment, e o deputado federal Helder Salomão, que é do PT, e votou contra o processo de impeachment. O programa Jogo Limpo já está no ar, não saia daí, é só o tempo de rodar a vinheta. Muito bem, e como nós anunciamos na abertura do programa, eu converso agora com o professor da UFES, mestre em História e doutor em Ciências Políticas, professor Weber Oliveira. Professor, bem-vindo ao programa Jogo Limpo. Obrigado. Prazer recebê-lo aqui para analisar esse momento político que nós estamos vivendo, né, professor? O senhor, como tem doutorado nessa área de Ciências Políticas, como que o senhor analisa essa situação atual, né, professor? Como se deu esse processo de impeachment? Aliás, o início do processo de impeachment, né, essa votação na Câmara dos Deputados, como que o senhor tem analisado essa situação? Bom, em primeiro lugar, que se considerar que impeachment é um dispositivo legal previsto na Constituição, cujo rito é regulamentado desde 1951, quando o Getúlio Vargas passou por um processo semelhante, embora naquela ocasião tenha sido arquivado pela Câmara dos Deputados, e depois, mais recentemente, o presidente Fernando Collor, que não chegou a sofrer o impeachment, ele sofreu um processo, mas ele renunciou antes de ser afastado por meio desse dispositivo, e agora com a presidente Dilma. Analisando do ponto de vista político e também, de certa maneira, do ponto de vista jurídico, eu vejo todo esse processo com muita preocupação, porque eu o compreendo como uma quebra de legalidade, né? Na medida em que o impeachment, esse dispositivo, foi criado para casos absolutamente excepcionais, num sistema presidencialista, né? O que são casos excepcionais? Casos em que haja flagrante delito, ou seja, justa causa para ocorrer o afastamento da presidente. E a gente nota alguns problemas aí no processo, na condução do processo de impeachment contra o presidente Lula. Começo pelo próprio vício de origem do processo, né? Da instauração do processo. Nunca é demais lembrar que o presidente Eduardo Cunha, presidente da Câmara, né, dos Deputados, aceitou o processo após a presidente Dilma ter se recusado a mobilizar a bancada do PT a votar contra a impetração do processo por quebra de decoro parlamentar na Câmara dos Deputados contra ele, Eduardo Cunha. Então já tem um vício de origem aí importante. Ou seja, não tem como negar que o processo foi aceito pelo Eduardo Cunha como uma forma de fazer chantagem em relação ao presidente da República. Já que ele já era processado pelo Supremo Tribunal Federal, já tinha comprovadamente contas no estrangeiro e que estava já se movimentando para se safar do processo da Câmara dos Deputados. Então esse é um primeiro problema, né? Nunca é demais lembrar que todos os presidentes da República, desde a nova República, contra eles foram impetrados processos de impeachment. E eu me refiro desde o presidente José Sarney, o presidente o Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso e o Lula. Inclusive algumas dezenas de processos foram protocolados na Câmara contra o presidente. Isso é normal em presidencialismo de coalizão, relativamente normal. Por que esses pedidos não foram aceitos? Porque havia uma coalizão relativamente bem estruturada por esses governos, com exceção do Collor. O Collor caiu porque não tinha uma coalizão. E agora voltou-se a se acatar o pedido de impeachment diante dessa conjuntura de dissolução, digamos assim, de uma coalizão que se perdurava desde o segundo governo Lula, que era PT-PMDB, como os dois partidos majoritários, e que, de certa forma, agora no segundo governo Dilma, se dissolveu, né?
Então o pedido passou por conta desse cenário de dissolução, digamos, da coalizão. Professor, o senhor fala agora sobre esse ambiente de quebra de coalizão que poderia ter facilitado. O senhor não acha que exatamente por ter essa quebra de coalizão, por a presidente Dilma Rousseff ela não ter mais esse apoio do Congresso Nacional, aí estamos falando da Câmara dos Deputados, do Senado mesmo, do Congresso como um todo, ela não perdeu totalmente então, a condição de governar, mesmo sendo talvez, como o senhor colocou, tem essa preocupação pela ilegalidade do processo, mas será que ela tem condições de governar o país diante desse cenário? Nós estamos deixando bem claro, diante desse cenário, tirando um pouco a questão da legalidade, saindo um pouco desse âmbito, ela perdeu a condição? Bom, perdeu porque a Dilma, ela tem um perfil, ela é uma tecnocrata, ela não é uma política de origem, embora tenha se envolvido na guerrilha armada, tenha participado de uma série de ações de ativismo político na sua juventude, ela é um quadro técnico formado no brizolismo. E ela tem um perfil técnico, ela tem uma trajetória marcada na administração pública e ela é pouco afeita a fazer essa política, digamos, clássica do nosso presidencialismo de coalizão, que é estabelecer esses arranjos pautados no toma lá da cá, típico da nossa constituição de poder, por assim dizer. O que eu estou querendo dizer? Nós temos um legislativo absolutamente fragmentado, atualmente nós temos 29 partidos com representação na Câmara dos Deputados, com alguns poucos partidos com grande envergadura, de modo que nenhum presidente da República, com o seu próprio partido, é capaz de fazer um governo de coalizão. Então é preciso buscar arranjos, acordos com os partidos de maior envergadura, no caso do PMDB, hoje é o fiador do processo político. Seriam essas coligações, né, professor? Exatamente. E, no final das contas, você tem que negociar com pequenas gangues partidárias. E aí é no base do toma lá da cá. A Dilma é pouco afeita a isso. A Dilma sofre um castigo hoje por ela estar fazendo a coisa certa, que é não partir para essa negociata. Mas o partido dela, ainda tendo como Lula como presidente, o ex-presidente Lula, tinha essa habilidade. Será que não faltou talvez um relacionamento dela melhor com o partido e talvez para poder lidar melhor, saber ser um pouco mais político nesse processo? Essa é a grande queixa que se faz em relação à Dilma, que ela tem pouca afeição a essas articulações políticas, né? Ela gosta mais, ela tem uma tendência mais a fazer as coisas por dentro das instituições, entende? Seguindo o trâmite burocrático, digamos assim. Essa, inclusive, é uma queixa que foi pega num grampo, num daqueles grampos ilegais do juiz Moro, do Zé Guimarães, reclamando com Lula, não sei se você se recorda, que ela não fazia política, que ela era muito burocrática, quer dizer, esse é um perfil da presidente. Agora, isso não é justificativa para se utilizar um dispositivo que é legal, porém excepcional, que deve ser usado numa excepcionalidade. Veja, o governo Dilma, eu sou crítico do governo Dilma, é um governo, a meu ver, muito ruim, mas isso não é justificativa para... Impeachment não é remédio para governo ruim. Se você considera o governo ruim, faça campanha nas eleições, nos processos eleitorais, e eleja o candidato que você acha que é o mais adequado para... E agora, aí esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte, não há situação confortável. Por exemplo, o Michel Temer, que é o vice-presidente que deve assumir, em se confirmando o afastamento da presidente, ele não é capaz de governar, de estabelecer uma governança do seu próprio partido, no PMDB. O Temer não tem sequer voto em São Paulo, no seu estado, né? Sempre foi eleito pelas beiradas, ou como suplente. Assumia como, quer dizer, na condição de suplente, na vacância do titular, assumia como suplente como deputado federal. Ele teve uma votação um pouco mais expressiva nos anos de 98 e 2002, que foi o auge da carreira política dele. Depois veio também numa queda importante no seu cabedal eleitoral, por assim dizer. Ele vai ter condições de reunir forças para estabelecer uma governança? Eu tenho muitas dúvidas, né? Entendo eu, e aí eu estou falando na condição mesmo de analista, que é muito mais temerário os riscos de uma quebra de legalidade do que tentar se fazer um atalho e construir um arremedo de governo, né, nesses próximos 2 anos, do que manter um presidente ruim que pode consertar. Quer dizer, então acho que essa questão que tem que ser colocada na balança. Tá certo. Professor, nosso tempo já encerrou, infelizmente, né? Nossa direção já está avisando ali, mas quero te agradecer pela sua participação, por ter vindo ao nosso programa, ter aceito o convite, comentar um pouco sobre esse cenário, essa situação, e a gente espera, né? Eu tenho falado isso com todos os nossos convidados, a gente espera realmente que essa situação se normalize, seja como for, mas que o país possa voltar para o rumo do crescimento e que a economia possa estabilizar. O povo brasileiro está sofrendo muito com essa situação, a gente não tem dúvida disso.
É o que esperamos. Agora, não haverá situação confortável. Né? Isso é importante. Até porque a crise econômica não tem muita relação com a crise política. É preciso desvincular essas duas coisas, né? Para melhor informarmos o senso comum. Né? Quer dizer, uma coisa é a crise política, que tem, evidentemente, inter-relação com alguns elementos da economia, mas a crise econômica que nós vivemos no momento tem muito mais a ver com um problema internacional, sobretudo o problema da indexação, do aumento do preço do dólar, né, do que propriamente com questões políticas. Importante observar essa questão. Tá certo. Obrigado, professor Weber. A gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta. Muito bem, estamos de volta com o programa Jogo Limpo aqui na sua Imagem TV. E nesse segundo bloco a gente recebe o deputado federal Helder Salomão do PT. Deputado, bem-vindo ao programa Jogo Limpo. Mais uma vez, é bom recebê-lo. Eu agradeço pela oportunidade de conversar com você e também com todos aqueles que acompanham o seu programa. Obrigado, deputado. Deputado, a gente viveu nos últimos dias, nas últimas semanas, momentos, aliás, a gente está vivendo ainda, né? Momentos de muita dificuldade lá em Brasília, no cenário político de uma forma geral, né? O governo federal perdeu a votação lá na Câmara dos Deputados, né, da qual o senhor faz parte como deputado federal. Como que foi aquela votação, hein, deputado? O governo parecia acreditar até no último momento que iria conseguir os votos necessários para interromper o processo, não é isso? Sim, na verdade, nós estamos vivendo um momento de turbulência na economia internacional, na economia brasileira e, além da turbulência na economia, também uma crise na política. Desde o resultado das eleições de 2014, que a oposição mantém-se no palanque tentando inviabilizar o governo. E o resultado da votação no dia 17 de abril, quando foi votada a admissibilidade do impedimento da presidente, ele foi fruto e resultado de um grande embate político que nós tivemos. Na verdade, a pressão foi muito grande, né? Setores fortes da política nacional, do empresariado, da grande imprensa, que trabalhou insistentemente para que se criasse esse impasse. E o governo, obviamente, acreditava que seria possível derrotar o impeachment na Câmara Federal. Nós não conseguimos. E por que nós acreditávamos na vitória na Câmara? Porque o fundamento do processo que culminou na votação na Câmara e que agora será votado pelo Senado é um processo sem consistência. É um processo que coloca como crime de responsabilidade as pedaladas fiscais, quando na verdade nós sabemos que pedalada fiscal não pode se caracterizar como crime de responsabilidade. Primeiro, porque outros presidentes praticaram as chamadas pedaladas fiscais, que não significam prejuízo para a União. Pelo contrário, foram antecipações feitas pelo governo para conseguir manter funcionando Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, FIES e outros programas. E isso também foi feito por governos passados, foi feito e é feito hoje por alguns governadores e por muitos prefeitos. Então, por que punir apenas a presidente, visto que esta prática, claro que pode ser mudada, é também verificada em outras esferas de governo e pelos ex-presidentes que já governaram o nosso país. Nós acreditávamos que essa tese ela teria que ser derrubada, porque eu disse já várias vezes, no meu posicionamento na Câmara e para a imprensa, que se tivesse uma prova concreta de que a presidente Dilma praticou corrupção ou crime de responsabilidade, eu seria o primeiro a pedir o afastamento dela. Porque, obviamente, que alguns não gostam do partido dela, não gostam do governo, ela está com baixa popularidade. Até aí, faz parte da democracia. Só que quando a gente não gosta de um governante, quando ele está mal avaliado, simplesmente ele não deve ser retirado do governo, ele deve trabalhar para melhorar a performance
do seu governo e da sua gestão, na eleição seguinte o povo é que decide se esse governante continua ou não. A alternância no poder ela tem que ser feita através do voto. Agora, caracterizou crime, corrupção no exercício do mandato, aí nós, obviamente, temos que ter uma ação que pode ser um impeachment, porque ele é legítimo, é constitucional, desde que haja fundamento. E as demonstrações públicas, o Brasil hoje acabou se dividindo. No primeiro momento era 80% a favor do impeachment e 20% contra. Isso foi mudando ao longo do tempo com o debate. Nós já temos pesquisas hoje que mostram que praticamente a população está dividida no Brasil. Os que defendem o impeachment são em pequena maioria, não é mais aquela distorção que havia. Os juristas estão divididos, né? Os advogados estão divididos. Então não há uma unanimidade, não dá para comparar esse processo com o processo de Collor, que foi um processo de unanimidade. O Brasil todo, né, a classe política, jurídica, a população se manifestou pela saída dele. Agora, deputado, desculpa até te interromper, mas como a gente já tem uma comissão hoje já instituída, né, nosso tempo já está até chegando ao próximo final, por isso que até eu estou querendo acelerar um pouquinho a nossa conversa. Já tem uma comissão instituída também no Senado para dar continuidade, já que o processo foi aprovado lá na Câmara dos Deputados, né, na Câmara Federal. Segundo as especulações e até mesmo uma pesquisa que foi realizada nesse tempo, aparentemente existe uma maioria aqui também dentro do Senado que vai aprovar o impeachment, inclusive já a quantidade de votos necessária para impedir mesmo a presidente da República, né? O governo acredita ainda que pode modificar esse quadro mesmo ainda nesse cenário, nesse espaço difícil ali dentro do Senado? O quadro no Senado é difícil, como era difícil na Câmara, exatamente. Mas acontece, como eu falei anteriormente, que está crescendo no Brasil uma massa crítica e uma opinião de que o impeachment não vai resolver o problema do Brasil. Porque o que você quer, eu quero, e que a população do brasileira quer? Quer que a gente supere a crise econômica, que o Brasil volte a crescer, a gerar emprego e a melhorar a vida do povo, como aconteceu nos últimos 12 anos. É isso que nós queremos. O problema é que uns apontam um caminho, outros apontam outro caminho. O que ocorre nesse momento é uma movimentação na sociedade que começa a verificar que o impeachment não é uma solução para os problemas do Brasil, até porque um possível governo Temer sem credibilidade teria enormes dificuldades, né? Veja que a votação no dia 17 na Câmara foi um negócio ridículo. Deputados, ao invés de fundamentar o seu voto, eu voto a favor, eu voto sim porque ela fez isso, praticou esse crime de responsabilidade, votaram pelo pai, pela mãe, pelos filhos. Eu também adoro a minha família, né? Adoro a minha cidade, mas não é isso que justifica o voto a favor ou contra. Eu amo Cariacica, mas eu não posso votar porque só por causa da minha cidade, ou da minha filha, do meu filho que eu amo, da minha família. Enfim, está havendo também uma movimentação na comunidade internacional. Manifestações cada vez mais fortes, não de órgãos de imprensa voltados para a esquerda, né? Estamos falando aí de The Guardian, estamos falando de New York Times, de Le Monde, ou seja, órgãos de imprensa que não são caracterizados como órgãos de imprensa voltados, né, para um movimento de esquerda no mundo. E isso pode, sim, criar um ambiente para alterar esse cenário no Senado. Agora, nós sabemos que será mais uma batalha difícil e o que eu sinceramente quero é que a gente resolva esse problema político e o Brasil volte a crescer e gerar oportunidade para todos os cidadãos, gerando emprego e gerando, né, educação e saúde de qualidade. Deputado, quero te agradecer muito pela participação, por estar mais uma vez no programa Jogo Limpo, aceitar o nosso convite, conversar sobre esse cenário difícil que a gente vive no nosse país, né, de muita instabilidade política e econômica, né? E a gente espera, como nós já falamos em outros programas aqui, que esse problema realmente se normalize, se resolva, né? Arrume-se uma solução e que o Brasil volte a se desenvolver e a crescer como estava antes. Obrigado pela sua participação mesmo. Eu que agradeço e um abraço, parabéns pelo seu trabalho. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta, não saia daí. Muito bem, estamos de volta com o programa Jogo Limpo e nesse terceiro e último bloco a gente recebe o deputado federal Lelo Coimbra do PMDB. Deputado, bem-vindo ao programa Jogo Limpo. Um abraço a você e aqueles que nos acompanham.
Deputado, momentos de turbulência em Brasília, né? A Câmara dos Deputados lá acaba de votar, há poucos dias votou a admissibilidade do processo de impeachment pela presidente Dilma Rousseff. Como que se deu esse processo turbulento lá em Brasília? Esse processo foi um processo muito claro. A presidente cometeu crime fiscal e orçamentário. Aqueles que tenham dúvida ou tiveram dúvidas, não tenham. Nos anos especialmente 2013 e 2014, mas mais claramente 2014, foi produzido no orçamento da União, por ações que nós consideramos improbidade, portanto é crime, que gerou um buraco no nosso orçamento da União de 100 bilhões. Esse buraco é que ajudou a fazer grande parte da crise que nós estamos vivendo, de desemprego, de empresas fechando e de um monte de desarranjos na nossa economia. Portanto, é um crime e as suas consequências. Ninguém pode ser abonado à sua cabeça sem considerar o que foi feito e sem considerar as consequências que todos nós, você e todos nós, estamos pagando por ela. Deputado, o governo federal, o governo Dilma, acreditava que a todo momento poderia ainda inverter aquela situação, os números dos votos mesmo lá na Câmara. E não foi o que aconteceu. O número, inclusive, foi bem maior do que precisava para a admissibilidade do processo. O senhor acredita que essa derrota na Câmara, em primeiro momento, ela já indica realmente que, como nós já temos números também do próprio Senado, dos deputados, dos senadores que são a favor, o processo vai acontecer? A presidente realmente será impedida nos próximos dias? Eu não tenho dúvida, Adriano. Na Câmara, o que o governo fez? O governo montou um gabinete no Palácio com a presidente Dilma e montou um outro gabinete com esse presidente no hotel ao lado, chamado Tulip, que a gente apelidou de Tulipão. Lá o ex-presidente oferecia ministério, oferecia cargos, oferecia vantagens, mas mesmo assim, com tudo isso, eles acreditavam que iam ter voto suficiente, mas mesmo com tudo isso, fazendo o que eu chamei lá no Congresso de xepa. Xepa é o final do final da feira, aquela feira livre que a gente acompanha. Xepa é aquele restinho da feira mesmo. Mesmo fazendo isso, eles não conseguiram ter 171 votos. 171 votos de 513, um governo que não tem isso, e ele teve 137, um governo que não tem 171 votos, não, mesmo se tivesse 172, 173, 180, 180, não teria capacidade de governar, porque não tem base política para governar. Portanto, o governo não só perdeu essa votação, o governo se desmoralizou e consolidou que tanto a presidente quanto o ex-presidente, não tem mais bases sólidas no parlamento, tanto na Câmara quanto no Senado, e o processo que está em curso está demonstrando isso. A comissão está concluindo o seu trabalho de votação, vai a plenário. Na comissão os votos já são suficientes e no plenário tudo indica que está se constituindo uma maioria exatamente à semelhança do que houve na Câmara, de 2/3 ou mais do que 2/3. Muito sólida. Portanto, eu acredito que após a votação do Senado, a presidente seja afastada e, no seu lugar, assume constitucionalmente, Adriano, é importante saber disso, ninguém está tirando a presidente por um golpe, está tirando a presidente porque ela foi incapaz, as condições de governar ela perdeu, ela não consegue, não reúne mais condições para cuidar do país, para governar o país, e o instrumento que a nossa Constituição Federal prevê, que o Supremo Tribunal Federal organizou no texto chamado Rito do Impeachment, é esse: afasta a presidente e assume em seu lugar o vice-presidente. Portanto, é uma substituição prevista na Constituição. Deputado, fala-se muito na falta de capacidade de governabilidade da presidente Dilma Rousseff, principalmente após esse cenário que nós acompanhamos em Brasília nos últimos dias. Agora se discute também a capacidade do vice-presidente, nos próximos momentos, como presidente, para conseguir reverter essa situação. O senhor analisa, o senhor tem essa proximidade com o vice-presidente Michel Temer, o vice-presidente, ele vai conseguir, como presidente, reverter e melhorar essa situação das relações políticas mesmo lá em Brasília, com o Congresso Nacional? A minha avaliação é que qualquer que fosse, ou qualquer que seja o resultado dessa votação, os tempos e as situações serão difíceis daqui por diante. Se for pela permanência da Dilma, que eu não acredito, será muito difícil porque nós não temos perspectiva nenhuma. Com o Temer será difícil
porque nós teremos que reconstituir as alianças, reconstituir o governo, reconstituir o ministério, vamos ter que remontar uma base política. Não será fácil, será difícil, porque medidas duras terão que ser tomadas, pessoas que têm capacidade de tocar ministério terá que ser convidada, e tem muita gente que já topa assumir esse desafio. Os ministérios, que hoje são 39, terá que ser enxugado, e já tem uma proposição que trará esses ministérios para 25, portanto, para enxugar mesmo. Ao enxugar, vai ter que diminuir a oferta de cargos, portanto, vai ter que conversar com os aliados, com os parceiros, que o importante é fazer com que a estrutura de governo tenha a capacidade de funcionar e possa ser apresentada à sociedade que o esforço de mudança, o esforço de dar um novo momento foi feito. Portanto, eu acredito que o esforço e a mudança já são um fluxo positivo para as pessoas acreditarem que é possível. A economia já começa a tomar um novo ânimo. Nós temos que dar conta e oferecer instrumento para isso. Até porque, deputado, as medidas que o Michel Temer vai precisar tomar não são nada populares, né? Vamos ter que ter não somente essas medidas dentro da casa administrativa, vamos dizer assim, né? Lá no Planalto, mas também medidas que não são muito populares para a população, não são muito favoráveis para a população, como, por exemplo, cortes de algumas situações, talvez algumas reformas que seriam necessárias para se reestruturar a economia também. Sem dúvida. Teremos reforma no campo da Previdência, no campo da economia e tributo, no campo de um conjunto de coisas que são reformas que vão ter como consequência insatisfações, mas vão ter como resultado o equilíbrio da economia e um novo momento para a economia brasileira. Acho que são importantes e necessárias. E é preciso que a sociedade compreenda que precisamos passar por essa turbulência para encontrarmos um mar calmo. Deputado, encerrando, nosso tempo já está acabando, mas a última pergunta. No seu palpite, né, com a sua opinião particular mesmo, quanto tempo a gente precisaria ainda para o Brasil talvez voltar para o rumo do crescimento após o impedimento da presidente? A sua opinião particular mesmo? Olha, criando um ambiente estável, em 6 meses a gente cria um ambiente, tudo correndo bem, mesmo com as dificuldades, mas para poder voltar aos trilhos e estar seguro, eu acho que pelo menos uns 2 anos, até 2018, para que a gente tenha uma segurança de país, uma segurança que possamos, numa eleição de 2018, oferecer um bom debate com a sociedade e dar um novo passo com uma nova perspectiva. Maravilha. Deputado, muito obrigado pela sua participação, obrigado por ter vindo ao programa Jogo Limpo, mais uma vez retornando aqui ao nosso programa, seja sempre bem-vindo aqui. Obrigado. E a gente encerra aqui o programa Jogo Limpo de hoje. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Hoje o nosso programa falou sobre a crise política, crise que vive o nosso país, né, com a possibilidade aí muito iminente de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Lembrando que o nosso programa inédito é exibido todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite, com 2 reprises diárias, às 11h30 da manhã e 7h30 da noite. E também transmissão simultânea pela internet, imagem.tv.br/ao vivo. Mande também a sua sugestão de pauta pra gente. Contato@fabianorossi.com.br. Obrigado pela companhia. Até semana que vem. Tchau, tchau.